Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando de história. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? Inscrever no canal porque aí você recebe a notificação lá de toda vez que eu estiver publicando um novo vídeo referente a matérias, tá bom? Bom, e nessa parte de história nós vamos estar estudando a história escrita por todos, as crianças na história, as mulheres na história e os estudantes que também fizeram parte da história. Muito bem. A história é escrita por todos. Apesar de no passado a história ser feita por poucos, ou seja, eram poucas as pessoas que tinham destaque, né, que participavam de alguns feitos, que eram chamados de heróis. Quem eram esses heróis? Governantes, chefes de exército, líderes de revolta. Eles eram destaque por quê? Porque eles eram pessoas que participavam, estavam associados a esses grandes feitos, a grandes ações, a grandes marcos. Bom, atualmente essa realidade mudou. Todas as pessoas fazem a diferença no processo histórico. Crianças, mulheres, estudantes, cada qual com a sua parcela de participação. Grandes feitos não são realizados apenas por uma pessoa só. Hoje, não é mais feito só por uma pessoa como era feito no passado, e sim pela diferença por todas as pessoas, tá? Bom, vamos começar a entender a participação na história das crianças. Atualmente, a vida das pessoas é dividida da seguinte forma: na infância, que é considerado até 12 anos, a adolescência, que é considerado até 18 anos, a fase adulta, que é acima de 18 anos, e a velhice a partir de 60 anos. Mas, antigamente, a leitura que foi feita na Europa e que foi feito um registro histórico, no período entre 1201 e 1300, a infância era somente considerada do nascimento até ela se tornar independente do adulto. E quando ela se tornava independente do adulto? Quando elas começavam a andar, falar e comer sozinha. Então, quando elas começavam a ter já essa independência, as crianças eram consideradas como mini adultos ou adultos em miniatura. E aí elas faziam as mesmas atividades que os adultos, ou seja, tinham participação no trabalho e nos cuidados domésticos. Se vestiam como adultos. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo clássico de uma ilustração mostrando de como que as crianças se vestiam como mini adultos. Elas fazendo cuidados domésticos, né? Cuidando de cachorros, uma criança cuidando de outra criança de colo, né? Eram sérias, não brincavam, né? Porque faziam trabalhos domésticos ou trabalhos normais, eram mais serenas, né? Tinham mais seriedade. Porém, nos tempos atuais, quando que começou a mudar? Quando que começou a mudar? Entre 1701 e 1800. Como que começou? Foram criadas escolas para que as crianças começassem a ler, escrever e trabalhar. A infância passou então a representar uma fase importante da vida, porque as crianças deveriam se desenvolver e receber cuidados mais atenção. Então, olha só, aqui eu consigo ver nitidamente, ó, que as crianças hoje, né, de 1701 até 1800, que foi essa faixa onde teve a mudança, que surgiram as escolas, as crianças começaram a aprender a ler, escrever, a falar, né? E olha só, elas saíram daquele jeitão de adultos em miniatura, e aí ficaram mais descontraídas, num ambiente entre crianças, com roupas mais infantis, né? Então, por muito tempo, as crianças não foram estudadas pelos historiadores, porque elas eram vistas como pessoas em formação, que não acrescentavam nada. E desta forma, as ações delas não tinham a mesma importância que os adultos. Os adultos faziam coisas e ações que rendiam. Então, hoje sim, a história entende que as crianças criam e atuam em diferentes sociedades, cada uma do seu jeito. Vamos agora ver o papel das mulheres na história. Por muito tempo, as mulheres não eram vistas como sujeitos históricos. O que é isso? Que faziam algum marco histórico. Então, por isso, elas não eram estudadas pelos historiadores. Mas as mulheres sempre tiveram presentes na história, como as crianças, né? Elas só não tinham registros históricos. Um exemplo da importância feminina
começou a estar relacionado num primeiro movimento de reivindicação por direitos como o voto. Então, antigamente, só era permitido o voto masculino, ou seja, o voto dos homens, né, nas eleições. Elas, então, começaram a garantir o direito ao voto, pedir, né, reivindicar para garantir o direito ao voto e ao de se eleger. Então, olha aqui, olha só o movimento que elas faziam. A organização teve início em 1848 nos Estados Unidos, que depois migrou para a Inglaterra e foi um movimento que durou 60 anos. Então, a organização teve início em 1848 nos Estados Unidos, que depois migrou para a Inglaterra também, que adotou esse mesmo movimento, e que durou 60 anos. Então, não foi uma coisa fácil de se conquistar o espaço feminino. Começou com essa parte dos votos, né? Então, além do direito ao voto, as mulheres também começaram a exigir melhores condições de trabalho, igualdade de salários com os homens, quer dizer, ganhar a mesma coisa, quando elas exerciam as mesmas atividades que eles, né? Então, a atuação das inglesas na defesa do direito ao voto, ela começou a ser criticada pelos homens e por algumas mulheres que também já estavam acostumadas àquele jeito de ser, né? Por que foram criticadas? Porque acreditavam, os homens e essas outras mulheres, acreditavam que a vida política não era lugar de atuação feminina, não era lugar de atuação das mulheres. Apesar dessa oposição dos homens e das mulheres, o movimento das mulheres cresceu e começou a influenciar outros países. Então, em 1918, a gente conseguiu mudanças nas leis eleitorais, começando pela Inglaterra. As mulheres com mais de 30 anos votariam, apesar dos homens votarem a partir de 21, mas já foi um ganho. E aí, com isso, 8 milhões de inglesas registraram seus votos. Mas elas começaram a fazer movimentações que prosseguiu até 1928, até que se acabasse com essa diferença da idade para votar, até que tivesse a igualdade, ou seja, todo mundo a partir de 21 anos poderia votar, tanto os homens como as mulheres. E aqui é onde elas conseguiram acabar com essa diferença, em 1928. Então, olha aqui, por exemplo, a gente tem uma outra movimentação das mulheres promovendo um protesto contra a violência do gênero, né? De gênero, que é do sexo feminino, na América Latina. Isso foi registrado em 2016. Aqui, ó, a gente tem uma cabine de votação da Justiça Eleitoral para você fazer o depósito do seu voto a quem você quer votar. Então, estudos históricos mostram recentemente que tratam da vida de mulheres responsáveis pela organização, né? Que a gente conseguiu um espaço familiar, conseguiu um ganho na parte profissional, as mulheres, elas conseguiram ser líderes em movimentos sociais, cientistas conseguiram seu espaço como cientistas, artistas, governantes. Então, a história mostra o desempenho das mulheres ao longo do tempo, que desempenham no espaço familiar, na parte profissional, como líderes de movimentos sociais, antirracismo, cientistas, artistas, governantes, né? Diferentes áreas na família, no trabalho e entre outros. Bom, falando um pouquinho sobre os estudantes. Os estudantes se uniram em diferentes momentos da história. Eles também tiveram sua parcela de participação, se unindo no Brasil e em diferentes partes do mundo, para reivindicar direitos. E que direitos eram esses? Bom, em nosso país, a gente teve, antes de falar dos direitos, em nosso país foi criado duas principais organizações de estudantes. A União Nacional dos Estudantes, União Nacional de Estudantes, UNE, que era uma organização de estudantes universitários que existe desde 1937, e União Brasileira dos Estudantes Secundários, UBES, que surgiu em 1948, porque ela era UNES, de nacional, N de nacional, e mudou para UBES, B de brasileira, em 1949. E aqui quem participava era uma organização de estudantes do ensino médio. As duas organizações estudantis participavam de eventos políticos e culturais. Um exemplo de um evento que foi um marco dos estudantes
quer dizer, marcou a história, foi entre 1990 e 1992. Estudantes foram às ruas exigir a saída do presidente Fernando Collor de Mello por denúncias de corrupção, né? Quer dizer, o que é corrupção? Ele, teoricamente, roubava dinheiro, né? Fazia coisas erradas com o dinheiro, né? Do povo. Então, começaram a surgir os rostos pintados de verde e amarelo, que eram estudantes de todo o país, que se mobilizavam, se mexiam, se uniam em um grande movimento, conhecido como Caras Pintadas, né? E que movimento eles se uniam, por exemplo, aqui? Eles estavam exigindo o fim do governo do Fernando Collor. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo clássico de estudantes que são chamados de caras pintadas, porque tem os rostos pintados de verde e amarelo, demonstrando a insatisfação popular, no caso, né, do povo, com a situação política do Brasil na época, ou seja, pelo fim do governo do Fernando Collor. Aqui a gente mostra lá no início, quando surgiu as primeiras reivindicações ou manifestações estudantis, tá? Bom, então na época a pressão foi tão grande de quem? Do povo e dos estudantes, que os deputados aprovaram a abertura do processo de impeachment. O que é o impeachment? É um processo em que deputados e senadores lá no Congresso julgam se o presidente perde seu mandato ou se ele continua no cargo, ou seja, se ele deixa o cargo ou se ele continua. Então, o Fernando Collor renuncia ao cargo de presidente, porque ele foi pressionado pela população, principalmente pelos estudantes e também pelos setores empresariais. E quando aconteceu isso? Em 29 de dezembro de 1992. Para relembrar, para quem tem aí a apostila do SAS, né? Aqui, ó, História e Geografia do 5º ano, a gente tem aí um resuminho que fala sobre todos esses aspectos que a gente acabou de mencionar, tá bom, pessoal? Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.